Pesquisa diz que adolescentes que bebem e fumam têm prejuízos à saúde ainda aos 17 anos de idade. Estudo aponta que maternidade não é obstáculo para a carreira das mulheres. Justiça brasileira tem 80 milhões de processos em tramitação. Dentre 133 países, o Brasil é o 30º com judiciário mais lento. Isso você vai ver agora no Redação Novo Tempo. Olá, começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado porque você está aqui com a gente mais uma vez. Tem algumas coisas para dizer logo no início desse programa. A primeira delas, estou tentando elencar aqui, Gabriela Frontini está com a gente. Olá, muito obrigada mais pelo uma convite. vez. Obrigado, Gabi. No nosso último programa de férias aqui, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Você E tá a de Gabi? férias, Gabriela Frontini? Olha, essa altura do campeonato eu já voltei de férias. Exato. E a Gabi tá aqui, porque hoje é um dia de festa, não é? Pois é, quer dizer, Estamos comemorando o que, Luiz e Maiana? Parabéns. eu nem posso falar, né? Mas em segundo plano, o aniversário do Leite. Parabéns pra você. Obrigado. Nesta data, querido. Que bonito. Muitas felicidades. Muitos anos deve. O parabéns Eu só bati palmas Por quê? pra não machucar os ouvidos dos nossos telespectadores. Mas você bateu palma no ritmo certo. Porque a Luísa tá do meu lado aqui, ó, Mas rapaz. você sabe que tá em segundo plano, né? Porque tem uma festa maior aí nesse dia 2. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Mas Melhor do- não comentar. Mas no dia do nada. aniversário a pessoa pode cantar. Pode. No dia do aniversário Eu pode acho que cantar. no meu nem isso eu deveria fazer. Não devia nem estar trabalhando, Mas eu né? sei. Aniversário É, tinha que isso ser aí. folga. Mas só pra lembrar que esse parabéns a você aí é pra mim e pra Gabriela, que ela faz agora, dia 5 de fevereiro. Tá quase é, lá. mas assim ainda falta um dia. muito. Ela não quer aceitar o aniversário chegando, você viu, né? Não, tá muito longe, ainda temos Não. dias. Pois Calma, eu acho calma, que, não vamos minha comemorar. filha, nessa forma, você tem que ter orgulho da sua idade maravilhosa. Ah, muito linda. obrigada. É, 60... Mentira. Mentira. Depois dessa, eu vou pedir demissão desse lugar. Vai demorar 60 dias pra ela te perdoar. Mas, Leite, parabéns, viu? Que Deus Obrigado. te abençoe muito e mais um ano de vida. 32 anos com um corpinho de 60. É. Com um pique de 120. Exatamente. Gabi, E a embora, maturidade de você não esteja querendo aceitar, mas parabéns também, viu? Ah, obrigada, Daqui a obrigada. pouco chega aí. Tá certo, obrigada. Gente, interage com a gente aí nas nossas redes sociais, viu? facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo. Você encontra a gente também no Instagram e tem o nosso site novotempo.com/jornalismo. Vamos lá então para a nossa primeira discussão de hoje? Vamos lá. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem hoje 80 milhões de processos em tramitação. Esses processos estão aguardando uma sentença. Uma das razões disso acontecer é a lentidão no judiciário brasileiro. Só para você ter uma noção, o período médio de tramitação de um processo no Superior Tribunal de Justiça é de 11 meses. No Tribunal Superior do Trabalho, o tempo é ainda maior. Os ministros levam cerca de 1 ano e 2 meses para proferirem uma sentença. De acordo com o Banco Mundial, o judiciário brasileiro é o 30º mais lento entre 133 países. E tem países aí de todos os cantos do mundo sendo analisados, né? E o Brasil de número 33. Assim, eu vou ser um pouco otimista, mas obviamente com esses dados não dá para ser tanto. Mas já foi pior, né? Essa que é a parte boa, mas ao mesmo tempo é ruim. Ou seja, se tá ruim hoje, imagina no passado, né? Então, assim, já melhorou muita coisa. A gente já tem vários tribunais estaduais, né? Porque a justiça, em várias situações, ela é estadual, tem alguns níveis que ela é federal, mas na maior parte do tempo, a maior quantidade, ela é estadual. E já tem muitos processos que são bastante digitalizados, tal. Não sei quantos de vocês já precisaram utilizar o sistema judiciário brasileiro. Você não precisa ir mais até algum lugar para poder fazer algumas coisas que tomaria mais tempo, né? Eu estava esses dias conversando com um advogado aqui, um dos advogados aqui da Novo Tempo, e aí ele me falou, né? A gente conversando sobre esse processo de digitalização, ele falou, olha, realmente ajudou muito, né? Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo hoje, e aí tem um processo meu que está sendo julgado, sei lá, no Paraná,
eu posso entrar no site da Justiça Paranaense e aí tem alguns dados, eu consigo acessar algumas coisas que estão digitalizadas, consigo fazer alguns processos que está tudo lá na internet. No passado, se eu quisesse ter acesso a algum arquivo de um processo, por exemplo, numa vara lá em Curitiba, ele ia ter que contactar um advogado lá em Curitiba, contratar o advogado para ele ir lá na vara ou no fórum, e aí ia ter que tirar uma Coletar os cópia, dados. mandar para ele, ou seja, isso ia deixar o processo ainda mais lento. Então hoje está melhor, mas ainda está ruim, né? Uma outra Mas aqui- vantagem da internet é que existem alguns processos que você pode fazer também à distância, né? Não precisa mais ser presencial, né? Muitas vezes duas pessoas estão distantes para que esse processo seja solucionado. Então, tá lá no norte, outro está no sul do país, isso pode ser feito online, o que ajuda um pouco mais. Ajuda, né? porque Agora antigamente deixa- tinha o esquema de você ter que buscar como é que chama? Um representante, mas tem um nome Exato. técnico. Uma procuração. Um procurador, Procuração. através de procuração. E aí, com esse processo da distância, isso facilita, né? Agora, sim, facilitou meio que pra gente ter acesso, mas a questão da morosidade, infelizmente, esse tipo de coisa não diminuiu. É porque, assim, eu posso ter acesso ali pela internet, essa questão desse encontro, né? Eu esqueci, tem um termo específico, mas essa coisa de você estar lá no norte, outra no sul, beleza, facilita. Mas a nível de Brasil, quantos que tem esse tipo de sistema? Não é todo Então, mundo. isso não é verdade. todo mundo. Verdade. Mas, Então- gente, perdão, Luiz, Não, conclui por seu favor. pensamento. Não, interrompe, 33. senão não tem mais fim, a Luísa. 33 entre 133, a gente nem tá tão ruim assim. Se for Tem, É. supostamente tem 32 que estão piores do que a gente, entendeu? É. Mas a Mas- gente também mas tem que estar avaliar o entre os- seguinte. Mas eu não lembro todos os países na... Nossa, te interrompi Rankings. muito feio, agora pode falar primeiro. Eu quero desculpas, eu quero uma retratação. Entra na justiça brasileira aí. Então, talvez ela me não sinta- processa aí, Luiz. Você pode Mas é processar. porque, assim, a gente tem que avaliar tamanho do país, a demanda. Então, assim, a gente tem que isso que eu ver ia o dizer. perfil do país também. Às vezes, o 33º lugar, a depender, né, da situação dos outros países, a gente está em Tem uma péssima países que estão na colocação. nossa frente que, num olhar assim, eles estão com uma dificuldade de desenvolvimento muito maior do que o Brasil, né? Então, esse que é o... Nesse aqui caso, já- né, o ranking da morosidade, o pior país, na verdade, estaria em primeiro lugar, né? sim, Então a gente está no de trás pra 33. frente. Então, supostamente, nessa lista aí, tem 100 países analisados que estão melhores do que a gente e 32 que estão piores do que a Piores, gente. então. Agora, o que... Desculpa, Gabi, Não, pode você falar. que é o âncora aqui, eu tô querendo fazer pergunta. Eu ia falar, quem aqui já precisou da justiça brasileira? Quem aqui já abriu um processo? Eu já. E aí, foi moroso? Eu também. É moroso, né? Não, realmente é difícil. Eu não abri antes de que tivesse toda essa facilidade da internet, né? Aham. Então, pode ser que quem tenha... quem precisou desse sistema antes e depois de toda essa facilidade, olha, realmente vai mais rápido, as coisas acontecem. Mas a gente sente, né, uma demora. E, além de tudo isso, às vezes você precisa mesmo da mediação do advogado para processos simples que você poderia resolver, você mesmo enviando o documento. Não, o advogado ainda precisa dessa mediação e tal, o que torna também um pouquinho mais... Agora, falando ainda dessa Difícil, questão né? do tempo, uma vez eu li um artigo e aí estava se justificando, né? Porque nós somos aqui 5 jornalistas, né? Então a gente tem o timing da imprensa, que é aquela coisa, eu preciso de uma Imediata. análise e preciso dar essa informação e é imediato. E aí o artigo estava dizendo que o tempo do jornalismo ou o tempo da mídia é muito diferente do tempo do judiciário. Claro. E a gente precisa entender isso, porque a gente é muito imediato nesse processo da apuração para poder trazer a informação e a justiça, por outro lado, quer analisar tudo nos mínimos detalhes, porque a gente está falando ali realmente de se fazer justiça. Não que o jornalista vai ser irresponsável, o bom jornalista é aquele que sabe o tempo necessário para apurar uma informação, mas que a gente cobra demais e o judiciário precisa de tempo para analisar todas as causas. Ah, mas é porque mais uma vez... Minha eu pergunta acho... seria, vocês concordam com isso? Não. Eu acho que não, porque quando a gente vai apurar uma notícia, a complexidade é muito menor do que um processo. Sem contar que tem gente que entra no processo, você me beliscou, eu quero te processar. E isso não exige muita complexidade do judiciário para avaliar a situação e deferir ou indeferir aquele processo. Agora, será que esse negócio de você me beliscou abre um processo? Isso é uma das razões
por conta da morosidade que existe no país? Porque existe essa crítica, né, de que a gente está ficando meio parecido com o americano, porque o americano é assim já faz anos, né? Por isso que tem placa em todo lugar, cuidado, chão molhado, porque se você cair e não tem um aviso, processo. E a gente brasileiro está ficando assim também, né? Qualquer coisa está levando a gente a abrir um processo. Isso tem atrapalhado? Quais são as razões que essa morosidade tem acontecido? Sem dúvida, eu acho que isso influencia. Agora, eu acho que assim, ó, eu trouxe até alguns dados aqui na minha pesquinha, com minha letra cursiva maravilhosa, fiz muita caligrafia. É linda a letra dela mesmo, viu, gente? Vamos mostrar a qualquer hora. Mas aqui, ó, em 2009, o Judiciário tinha mais de 60 milhões de processos. Aí, em 2016, saltou para 80 milhões. Então, isso equivale a um crescimento médio de 4,5% ao ano, ou uma variação de 31,2%. Então, a gente tem que ponderar o seguinte, o número de juízes para a quantidade está sendo proporcional para a quantidade de processo, até o crescimento populacional, as novas demandas. Então, por exemplo, recentemente a gente tem novas leis. Um exemplo, agora tem essa questão da Lei Maria da Penha. Então, isso já é incluso, porque uma nova demanda, um novo assunto exige, né, tem processos relacionados àquilo ali, que antes não tinha. Então, as demandas estão mudando, a transformação da sociedade, isso tudo influencia. Aqui, por exemplo, tem assim, ó, houve também um aumento na demanda do judiciário, mais pessoas estão entrando na justiça, por conta dessa situação, né, de abuso contra a mulher e tantas outras demandas. O aumento foi de 5,6%, sendo que o CNJ esperou uma redução de 4,2%. Então, ao contrário da redução, o aumento foi maior, inclusive. E isso no ano de 2015. Sabe que tem um dado aqui que fala o seguinte, um juiz brasileiro ele produz, em média, 1.616 sentenças num ano. E aí existem comparações. Olha só, interessante isso, porque às vezes a gente pensa... Quanto você falou? 1.616. Tem um dado que eu quero dar depois, mas continua aí. Aí, olha, um juiz italiano, 959, né, sentenças. Os espanhóis, 689 e os portugueses, 397. Ou seja, a produtividade dos nossos juízes está grande. alta. Assim, agora, tem um detalhe que eu estava vendo uma pesquisa recente relacionada à justiça europeia e você deu, por exemplo, dos italianos, eles têm quantos? Você deu 959, 600 praticamente. E aí o que acontece? Isso porque a justiça italiana é considerada a justiça mais lenta de toda a Europa. Então, assim, né, ainda que esteja melhor do que a situação aqui no Brasil, só que aí é o que você falou, né, tudo depende da quantidade de demanda e também da quantidade de pessoas. Tem um outro dado que eu achei muito interessante, um levantamento que foi feito pela Confederação Nacional de Justiça e fazendo a comparação dos tribunais de justiça estaduais aqui do Brasil, né? Porque, obviamente, você tem os tribunais federais, mas a maior parte dos casos acontece dentro do âmbito estadual. E aí eles compararam quais são as justiças estaduais mais lentas e as mais rápidas aqui do Brasil. E, de acordo com os dados que eles divulgaram em 2018, o Tribunal de Justiça do Ceará tem a justiça mais lenta do país. Pegando aquele dado que você falou, Wagner, sim. Você deu a média de 1.616. Então, cada juiz do Brasil, numa média, emite 1.616 sentenças no ano. No Ceará, cada magistrado, cada juiz conseguiu dar baixa em 2017, né, os dados foram divulgados em 2018, mas em 2017 conseguiram dar uma baixa em 908 casos, enquanto a justiça, de acordo com o CNJ aqui, mais rápida do país, que ficou em primeiro lugar do ranking, foi a Justiça do Rio de Janeiro. Então, os juízes do estado do Rio de Janeiro conseguiram finalizar 3.321 processos no ano. Assim, ao mesmo tempo que, obviamente, né, você faz uma comparação dos juízes cearenses com os juízes do Rio de Janeiro, os juízes do Rio de Janeiro proferiram 365% a mais de sentenças que os juízes cearenses. Mas aí, assim, continua sendo uma grande quantidade. Não quer dizer que, por mais que eles tenham dado tantas sentenças, não quer dizer que está tranquilo para eles também. E outra coisa, a gente não sabe também, por exemplo, o Ceará pode ter muito mais demanda do que o Rio de Janeiro, por exemplo. Não, e aí o Rio de Janeiro, às vezes, está no holofote, enfim.
tem mais juízes do que o Ceará, porque essa distribuição dos juízes também é muito complicada, né? Tem estados que têm uma demanda maior, mas poucos juízes, estados com uma demanda menor e muitos juízes. Então, mas esse dado que o Leite está falando é por juiz. Por então, juiz. teoricamente... Mas eu entendi o que ela falou, e faz sentido, sabe por quê? Porque a própria Confederação Nacional de Justiça disse que, por exemplo, no estado do Ceará, que foi considerado a justiça mais lenta do país, faltam 114 juízes, ou seja, 20% das vagas no estado do Ceará não foram preenchidas. É que o que eu acho complicado com esse tipo de comparação é que a gente não sabe a complexidade do processo, porque dependendo da complexidade vai ser mais rápido ou mais lento para esse juiz conseguir dar uma sentença, né? E tem aquele detalhe de, eu estou aqui no âmbito estadual, aí eu perco, por exemplo, então eu vou recorrer para outras instâncias. Isso. E aí eu recorro a outra instância. E isso tudo também interfere no tempo, né, de resolução daquele processo. Vale a pena a gente dar um dado interessante também. A gente está falando da justiça aqui no modo geral, mas a linha que mais dá resultado, que resolve, é a trabalhista, né, pelo que diz a pesquisa. Acho que o brasileiro, assim, se conforta naquele ditado, a justiça tarda, mas não falha, né? Abre o processo trabalhista e espera a justiça agir no tempo dela, às vezes 1 ano e 2 meses, como foi feito aí, como foi dito aí na pesquisa, que demora, mas uma hora sai essa sentença e a pessoa vai ser justificada, vai ser justiçada, perdão. E é a vara que tem maior número de conciliações também, né? Às Sim. vezes, por isso que ela tem uma resolução muito... Consegue resolver com os acordos ali, né? Exatamente. Agora, tem um dado também que eu trouxe aqui. Tá com a colinha. É porque quando a minha colinha, gente, quando ela olha... Incrível. Assim, ó, eu fiz uma reportagem sobre a crise nos presídios, né? E tem um dado aqui que eu trouxe, que assim, 80% dos presos que estão em Sergipe, por exemplo, eles não têm ainda, eles estão aguardando o julgamento. Então, a questão da morosidade interfere até nessa questão do sistema penitenciário. Claro, com certeza. E isso a gente também precisa refletir. A gente tem muito mais penitenciárias do que escolas, por exemplo. E isso tudo por conta da morosidade da justiça. Aí a gente tem também essa questão do teto de gastos, o salário do judiciário, que é elevado e quanto mais sobe o salário ali dos ministros, tem como base, né, o judiciário tem como base o salário dos ministros. E isso também gera um custo. Então, é um problema complexo, porque assim, beleza, a gente está num ranking ali, mas quanto é que o Brasil tem gastado e tem investido na justiça? Não é pouco. Mas e aí, a justiça está fazendo valer esse investimento? Às vezes, não. E o que é que tem trazido como consequência? A gente pode citar, por exemplo, o sistema carcerário. E o sistema carcerário não custa pouco para o nosso país. A gente poderia estar investindo em outros setores que também, assim, não posso nem dizer que mais importantes, mas em outros setores que também precisam, né, desse auxílio financeiro do governo. Então, que faria até um contraponto, como você mesmo falou, né, da educação. Se a gente conseguisse investir mais em educação, com certeza a gente ia precisar de menos presidiários. Sim. Menos gente, fugiu a palavra. Presídios. Perdão. Menos vagas, né? Menos vagas, exatamente. Os adolescentes que bebem e fumam começam a sentir as consequências ainda aos 17 anos de idade. Na volta do intervalo, a gente vai conversar sobre esse assunto. Redação volta já.